你们好，大家好，我是 Luan, eu sou o Luan, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre mandarim, sobre pinyin. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas combinações da parte das finais, né, do pinyin na língua chinesa, no mandarim, ou seja, como que as vogais, aí algumas vogais se comportam em chinês. Então, hoje especialmente eu quero falar sobre as letras A e E, que vocês lembram que no chinês é o E, né? Então esse é o A e esse é o E em chinês. A, E. E essas letras também vão ter peculiaridades quando eles estão num som anasalado ou apenas com a letra N. Então vamos ver como é que a gente pronuncia esses sons. Além disso, eu queria falar especialmente sobre essas combinações, porque eu acho que nós brasileiros, em geral, temos um problema com isso, tá? Justamente por aquilo que eu falei da letra E, seu E. Quando a gente anasala uma letra A, normalmente a gente já abaixa, a gente já fecha o A também, né? Então, por exemplo, a gente não fala banana, a gente fala banana. Então, a gente vai fechar esse A, que seria o E do chinês. Ou seja, como que eu vou diferenciar então esse AN desse EN em chinês? Em chinês, o AN a gente não vai fechar o A. Apesar de eu colocar o som do N depois, eu vou pronunciar isso an. Olha só, eu vou deixar o A aberto e vou colocar um som de N depois. An, an. Não é an. An é esse. Isso aqui é an. É o A fechado com o N. An. Então aqui nós temos o an. Aqui nós temos o an. Ok? Olha só. Esse som aqui, esse caractere é o caractere an. An. Que inclusive esse caractere faz parte do meu nome. Acho que já viram em algum vídeo, né? Meu nome em chinês é Lu An, Luan. Quando eu pronuncio esse nome normalmente na minha vida, né, no Brasil, meu nome é Luan. Então eu pronuncio esse A fechado, né? Porque em português a gente fecha o A para nasalar o A. Então eu vou transformar esse A em E e aí eu vou nasalar An. Meu nome é Luan. Mas em chinês eu não posso fazer isso, porque em chinês o An não é esse caractere que me deram. O An vai ser a letra E. Né? Então aí em chinês meu nome é Luan, eu tenho que pronunciar esse A bem aberto, certo? Então tá bom, então esse é o an e esse é o an. Mas, mesmo que a gente aprendeu que o E em chinês é E, nesse caso quando eu tenho o EN, em algumas situações eu vou ouvir um som mais parecido com o E. Em algumas situações, em vez de an, eu vou ter algo parecido com N. E aí isso vai depender de prática mesmo, né? Não tem como... Até porque eu quero que não se preocupem com isso. Keep calm. Porque, na verdade, são poucos, né? Geralmente esse EN vai se ler an mesmo. Mas tem um exemplo aqui que eu queria dar, que é a palavra pessoa em chinês. Pessoa é zhen, zhen. Lembra o R, que é aquele R lá com a língua enrolada atrás, só da boca, que se aproxima do J, né? J. Então a gente vai ter aqui, ó, Zhen, Zhen. Agora, a palavra porta em chinês. Esse aqui é porta em chinês. Tá vendo? Aí, olha, M-E-N. Esse sim a gente lê com o som de an. Então isso aqui é man, man. Segundo tom, M, an, man. Ok? Man, Zhen. Agora, as coisas mudam um pouco quando a gente coloca um G. No pinyin tem o N e tem o NG. O que acontece quando a gente coloca um NG depois de uma vogal? A gente não vai apenas pronunciar um som de um som de N, né? O a gente vai anasalar realmente essa vogal, né? É um som que vem da garganta e que se aproxima e que também sai aqui, ó, pelo nariz. Então, ele é um som mais complexo, tá bom? Mas ele parece muito com os nossos sons anasalados, então é mais tranquilo.
Mas lembra, o A eu não posso fechar, eu tenho que pronunciar ele aberto, né? Então isso aqui é an, an. Olha a diferença. Esse eu só vou botar o um som de N, né? An. Esse aqui, an, an, tá? Não é ang, que nem a gente fala no Brasil, né? Ang. Mas eu vou ter esse som vindo da minha garganta, an, an. Então, por isso que põe um G depois, né? An, an, an. Ok? A mesma coisa aqui. Esse é o an, esse é o an, 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 an. Dá pra perceber essa diferença? Esse som, eu pronuncio a vogal com um som de N, né? N, depois do som. Esse NG, eu vou realmente pronunciar um som vindo da garganta e também anasalado. An, 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 an. Ok? Vamos ver alguns exemplos? Esse aqui é o chá. Veja bem, SH, lembra? O SH é aquele som de X, mas com a língua enrolada lá no fundo do céu da boca. X, 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 x. E esse é o an no quarto tom, tá? An, chá, ok? Chá. Esse caractere ele é bastante importante, ele está em várias situações na língua chinesa. A gente já viu alguns quando a gente estava falando sobre... eu falei de alguns deles quando eu falei sobre os comprimentos em relação ao tempo do dia, né? Então, como que a gente fala manhã em chinês, né? Uma das formas é shangwu. E como é que é a noite em inglês? Wanshang. Então, esse shangwu e esse wanshang, esses shangs, são esse shang aqui. Muito shang, né? Então, tá bom. Esse é o shang. E aqui nós temos o an. Olha a diferença. An, an. Esse caractere aqui é o fan, fan. Fan significa vento, né? Fan significa vento. Certo, pessoal? Então esses são mais alguns sons da língua chinesa, tá bom? An, 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 an. Ok? Se vocês gostaram de aprender um pouco mais sobre o mandarim, deixa um like nesse vídeo, por favor. E se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre chinês. É isso aí, pessoal. 再见!